Eu acho que é importante muito persistência e consistência. Acho que, para mim, são os dois anjos da guarda do bom empreendedor. Né? Consistência, cara, todo dia você está fazendo, mesmo que tenha resultados negativos à frente, aí você continua fazendo, executando, né? Todo dia. Então, isso para mim é consistência. E persistência é entender que, cara, vão ter vários tormentos a curto prazo, mas que elas passam e se continuar trabalhando, você vai chegar onde você quer chegar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo OFO. Meu nome é Guilherme Crineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Stark, uma companhia composta por duas verticais, o Stark Bank e a Stark Infra. A primeira é um banco digital, focado em atender às necessidades de startups e empresas de médio e grande porte em diversos setores. Essa instituição oferece tecnologia financeira de ponta, seja para recebimentos em alta escala, via cartão Pix ou boleto, seja para pagamentos como reembolsos e fornecedores. Tudo isso com o intuito de remover obstáculos e permitir que seus clientes construam produtos e trajetórias incríveis. Já a Stark Infra oferece todo o software que uma instituição regulada ou que está em vias de ser regulada precisa para realizar suas operações. Segundo o fundador e CEO Rafael Stark, a Stark Infra é a Amazon Web Services das instituições financeiras. Então, seja com conexões ao Banco Central para processar todas as mensagerias possíveis, incluindo Pix e TED, conexão com a RSFN, que é a rede privada pela qual o Banco Central se comunica, iniciação de pagamento ou conexão com a Mastercard e Visa para o processamento de cartões. Em ambas as verticais, a geração de receita é feita de forma parecida, seja por meio de taxas de operação, como o Pix no boleto, cobrando-se um fio unitário por transação com descontos por volumetria, seja por taxa de comissão, por exemplo, sobre depósitos bancários. O ano era 2018. Rafael tinha uma casa de software e desenvolvia produtos digitais para outras empresas. Mas com o passar do tempo, cresceu seu desejo de encontrar um nicho no qual ele pudesse criar seu próprio produto digital que, de preferência, fosse escalável. No mês de julho, sua empresa estava desenvolvendo um produto de reembolso para a Colgate e ele passou a precisar basicamente de um banco que pudesse automatizar os pagamentos, uma instituição que tivesse uma API que ele pudesse integrar ao sistema que estava desenvolvendo para comandar transferências. Só que, em 2018, Rafael não encontrou nenhum banco que tivesse APIs. Falou com os maiores, com fintechs e até com gateways de pagamento, serviços que funcionam como intermediários digitais para processar e autorizar transações financeiras online e presenciais com segurança. Essas últimas até tinham APIs, mas apenas para recebimentos via cartão, não para fazer transferências. Observando isso, ele disse: dado que ninguém tem, eu vou desenvolver. O primeiro passo foi buscar um advogado regulatório para entender se ele poderia realizar essa operação. E sim, ele não precisaria de antemão pedir uma licença para o Banco Central e esperar até obtê-la para começar a operar. O segundo passo foi construir um piloto do projeto, algo que inicialmente foi bem complicado. Rafael ainda dividia sua atenção com a casa de software e, em suas palavras, estava sangrando dinheiro tentando manter as duas frentes. Foi então que ele decidiu pausar o negócio e focar totalmente na construção de seu novo projeto. Eis que, em janeiro de 2019, surgiu o Stark Bank com seu primeiro produto, uma API para receber e executar ordens de transferência, desde que houvesse um saldo prévio depositado pelo cliente. Rafael, inclusive, lembra de um case curioso desse início. O começo foi bem engraçado, porque em dezembro de 2018, né, um mês antes de eu ter lançado, eu encontrei com o Marcelo Abrita, que é o CEO da Boozer, né? A Boozer já tinha começado, né? Já estava rodando, etc. Ele estava com problema de reembolso também, né? E aí eu encontrei com ele num churrasco, assim, por acaso, e ele perguntou, cara, e a Stark, como é que tá indo? Eu falei, puta, a gente tá para lançar, a gente vai lançar próximo mês, etc. Ele, é legal, né? Enfim. E aí, ele em janeiro ele me ligou, né? Falou, cara, já tá no ar e tal, tem como a gente testar? Eu falei, tem. Mas ele acabou tomando a decisão de fechar com outro, né, um banco digital, né? Acho que, se não me engano, era o Neon, que tinha acabado de lançar também uma API. Ele preferiu operar com o Neon, porque o Neon era maior, etc.
né, tinha levantado capital, né, etc. E tinha lançado, então eles acabaram preferindo a marca, o capital, enfim. E operaram lá, acho que uns 2 meses, né? E acabou que o produto estava incipiente, eles até descontinuaram, né? Esse produto de APIs, eles não têm mais. Não sei se voltaram hoje, mas eles tinham descontinuado. E 2 meses depois ele me ligou e falou, cara, seu produto tá funcionando mesmo? Eu falei, cara, testa e aí você me fala. Aí eles testaram, até hoje são clientes da Stark. Mas o primeiro ano foi difícil. Segundo o Rafael, praticamente todos duvidavam dele e do produto que ele estava oferecendo. Você quer que eu tire o meu dinheiro do Itaú, um bancão, para colocar no Stark? Como assim? Quem é você? Essas eram algumas das perguntas que ele recebia. Para ele, serviços financeiros requerem muita confiança, principalmente quando você vai mexer com o dinheiro de empresas. Afinal, se na pessoa física já existe uma grande desconfiança quando se trata de capital, imagine em uma companhia na qual existe um diretor financeiro, que geralmente é uma pessoa muito conservadora. Assim, muitos dos primeiros clientes entraram pela confiança que tinham em Rafael, fruto de relacionamentos que o fundador já possuía. Mas apesar das dificuldades, eles conseguiram encontrar relativamente rápido um Product Market Fit inicial, ou seja, um mercado onde seu produto resolvesse de forma eficaz um problema específico ou satisfizesse uma forte demanda de um público. E esse público em empresas de tecnologia e startups. E as poucas empresas que escolhiam testar tiveram resultados positivos. Com isso, começaram a recomendar o Stark Bank em seus círculos sociais. Além da Busser, Rafael menciona que a Ingresse, plataforma online brasileira para a venda de ingressos para eventos como shows, festivais e eventos esportivos, foi outra empresa que não apenas confiou neles lá no início, como também os ajudou muito a melhorar as primeiras versões do produto. Ao longo de 2019 e também já entrando em 2020, o Stark Bank começou a lançar funcionalidades. A API para que os clientes pudessem emitir boletos para cobrar seus respectivos clientes e a API para pagamento de boletos e impostos. As liquidações eram feitas em parceria com instituições financeiras como o Bradesco e Itaú Unibanco. Ao final do ano, a startup registrou crescimento de 81% ao mês em receita e obteve um avanço de 89% ao mês em volume na sua plataforma. Já em 2020, a pandemia fez com que a maioria das empresas buscasse soluções mais digitalizadas, e isso influenciou positivamente o Stark Bank. Além disso, entre os meses de janeiro e março, o Stark Bank foi uma das startups escolhidas pelo programa da Y Combinator, uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício nos Estados Unidos. Para Rafael, a experiência foi melhor do que qualquer MBA. Em suas palavras, eles mostram o que deu certo e errado em outras startups e dão a mentalidade correta para o negócio, melhorar o produto e aprender como bater metas agressivas rapidamente. E detalhe, pouco antes de passar na seleção da Y Combinator, o Stark Bank recebeu um aporte liderado pelo fundo Iporanga Venture, completado por executivos de empresas clientes, como Busser, Rappi e Ingresse. Mas para o final do ano, em outubro, a empresa recebeu autorização do Banco Central para operar como sociedade de crédito direto, e com isso, tornou-se uma instituição financeira, podendo ofertar crédito e novos produtos financeiros, como cartão corporativo focado em startups do Brasil e antecipação de recebíveis. Ao todo, a empresa fechou 2020 com cerca de 2 bilhões de reais transacionados em sua plataforma. Já em 2021, a companhia passou praticamente o ano todo criando sistemas conectores para falar diretamente com o Banco Central. Dito isso, eles criaram esses sistemas de forma que o Stark Bank também pudesse ser cliente dessa nova infraestrutura, visando algum dia poder abri-la para terceiros, muito espelhada na Amazon e na Amazon Web Services, sua vertical de tecnologia de nuvem. O produto foi lançado como Stark Infra entre junho e julho de 2022. E não parou por aí. O Stark Bank seguiu crescendo e caiu ainda mais no gosto das startups, aumentando seu portfólio de clientes para mais de 300 empresas. Ao final de 2021, a gama de produtos oferecidos incluía câmbio, soluções de contas a pagar e receber, cartão corporativo e gestão de cobrança via boleto e Pix. Segundo Rafael, diferente dos grandes bancos que replicam soluções já existentes para o consumidor pessoa física, o Stark estava criando um banco do zero, reinventando a experiência das grandes corporações. Exemplificando, em uma dashboard da empresa, o cliente conseguia visualizar detalhadamente gastos, taxa de inadimplência e ticket médio.
Além disso, seu cartão corporativo permitia limitar gastos por moeda, país, tipo de estabelecimento e até frequência de gastos, podendo ser vinculado a centros de custo. Mas, em abril de 2022, o Stark receberia um grande selo de aprovação. O fundo familiar de Jeff Bezos integrou uma rodada de investimento de 45 milhões de dólares, liderada pela empresa de capital de risco Ribbit Capital. Esse foi o primeiro investimento do fundador da Amazon em uma startup brasileira. Mas, segundo Rafael, não foi fácil chegar até o fundo de Bezos. Bom, como é que eu cheguei nele, né? Basicamente, a primeira tentativa, normalmente em mundo de startup, a melhor forma de você chegar em um fundo ou em uma pessoa é através de alguém que essa pessoa investiu previamente, né? Então, eu pensei, bom, quero chegar no Jeff Bezos. Quem que ele investiu aqui no Brasil? Ninguém, tá bom. E quem que ele investiu na América Latina? Aí eu descobri uma empresa chamada Notco, que é uma empresa chilena, uma startup chilena, né? Aí eu falei, bom, deixa eu tentar falar com os fundadores da Notco. Aí fui atrás, consegui falar com os fundadores. Normalmente, founder recebe founder, troca ideia com founder, é bem normal a gente se ajudar, né? Então, eu consegui acesso a um dos founders, troquei ideia com ele e tal, me apresentei o negócio, pedi conselho, etc. E aí eu comentei que eu queria conhecer o Jeff Bezos, Bezos Expedition, que é o fundo pessoal dele, né? E se ele poderia me fazer um intro, e ele meio que não quis fazer nessa intro, né? Até aí, tudo bem, tá no direito dele, etc. Eu falei, bom, primeira tentativa não deu certo. Aí pensei, bom, talvez via Clube do Bilhão, né, o Jorge Paulo Lema, ele possa conhecer o cara e conseguir chegar no cara, enfim. E aí eu tentei acessar a filha dele, a Lara Lema, né, mas acabou que estava em muita agenda fora, tal, não teve, a gente não acabou, depois de várias tentativas de não conseguir marcar, eu falei, puta, acho que talvez não vai ser o caminho, né. E aí teve a terceira tentativa, que foi quando o Locke investiu, né, ele trouxe outros fundadores, eu tentei via Locke, criei a minha listinha dos sonhos, né, tipo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, e foi colocando assim, ele trouxe algumas pessoas, né, igual o fundador do Slack e o Embase e companhia, mas acabou que não deu certo dele chegar no Bezos Expedition. E aí, na quarta tentativa, um fundo nosso que entrou no Series A, né, um dos partners é amigo pessoal do Bezos, né, e ele queria mais espaço no Series B, eu falei, se eu te dou espaço, se eu trouxer o Bezos, né. E ele me apresentou ele conversou com o Bezos, aí ele depois me apresentou para o fundo, né, para quem tocava lá o Bezos Expedition, me apresentei, eu já estava fazendo o Series B, já estava com o term sheet, né, já tinha um líder, que era o Ribbit, e tinha já quem estava acompanhando, né? Apresentei os números, apresentei para a pessoa, ela achou super interessante, fez um memorando de investimento e apresentou para o Bezos, ele que toma a decisão se investe ou não, né? E aí agora eu não lembro quando de 2022 eu recebi esse e-mail que ele ia acompanhar o round e virar investidor. Pô, eu fiquei muito feliz. Com o aporte, o Stark Bank ampliou significativamente sua equipe e passou a investir mais em marketing, além de expandir o portfólio de produtos. E o resultado? Começaram a gerar muito lucro. Ao final de 2022, foram cerca de 30 milhões de reais de lucro. Para Rafael, o dinheiro dessa rodada trouxe tranquilidade para executar sem o pensamento de putz, isso precisa funcionar, caso contrário, posso quebrar amanhã. Eles puderam planejar mais a médio e longo prazo. Além disso, o CEO comenta que começar sem dinheiro externo, utilizando capital próprio, foi muito positivo, pois a empresa desenvolveu um respeito e um controle muito grande com gastos. Isso os ajudou a modular muito bem o sistema desde o início, permitindo uma escalabilidade maior e uma efetividade financeira muito forte. Em 2023, a empresa processou 155 bilhões de reais e fechou o ano com um lucro líquido de 71 milhões de reais. Corta para 2024, a atuação do banco ganhou uma nova dimensão com a entrada no mercado de adquirência para transações online. A experiência dos clientes também foi priorizada com outros lançamentos, como por exemplo, o novo Web Banking, com uma interface intuitiva e funcional que simplificava a gestão financeira das empresas, e o Stark Bank Plugin, uma integração com Microsoft Excel e Google Sheets que facilita operações diretamente nas planilhas, acelerando processos e aumentando a produtividade dos times financeiros. Além dos avanços em tecnologia e produtos, o Stark Bank apostou em iniciativas de marketing que reforçam a relação com os clientes. Um dos exemplos mais marcantes foi o programa Stark Bank Experience, focado em experiências exclusivas a partir de 3 pilares:
música, com espaço dentro do Allianz Parque em São Paulo para assistir a shows, gastronomia, com jantares em restaurantes com estrela Michelin e degustações especiais, como do Whisky Macallan, e esporte, com jogos de futebol, entre outros eventos. Em 2024, eles também iniciaram a campanha Stark Bank Experience Destino Mônaco, incentivando os clientes a utilizarem os produtos financeiros do banco para concorrerem a uma experiência exclusiva. Os vencedores vivenciariam uma semana de alta velocidade, combinando emoção, exclusividade e oportunidades de networking em um dos cenários mais emblemáticos do automobilismo mundial. Para Rafael, a edição de 2025 foi a melhor viagem de sua vida. O ano passado foi mais simples, né? No ano que foi mais simples, porque foi 3, 4 dias ali no barco, assistia a corrida, tinha o Rubinho, tinha os jantares assim em restaurantes legais e visitas à cidade de Mônaco, pontos turísticos, né? Mas esse ano foi, cara, muito melhor, assim, em todos os aspectos, né? Porque a gente começou fazendo uma experiência não de 3, 4 dias, mas de uma semana. A gente fez a galera se encontrar em Milão, numa cidade uma cidade que fica 1 hora de Milão, né? Acho que se chama Seversina, uma cidade pequena assim. A gente ficou hospedado num castelo de mais de 500 anos de idade, né? A gente ficou 2 dias lá nesse castelo, a gente fechou o autódromo que tem perto dessa cidade. A gente fez um track day, então a gente levou nossos clientes para fazer o track day. Imagina você nunca ter feito o track day na vida e já fazer na Europa, num puta circuito, dirigindo uma BMW, um Lotus, um Aston Martin GT4, um F4, que é um carro de Fórmula, né? Mas a Fórmula 4 seria um pouquinho menor que o de Fórmula 1, e um Legend, né? Então, todo mundo dirigiu todos os carros. A gente fez, enfim, restaurante em estrela Michelin, degustação de vinho, vinícola no interior da Itália. E depois a gente foi de van para Mônaco, né? E paramos num puta restaurante assim, diferente pro Mediterrâneo, com aquela vista, parecia um lugar de casamento, assim, bonito pra caramba. Chegamos em Mônaco, ficamos no barco, né? Os clientes ficaram em hotel. A gente teve o Galvão Bueno, né? Imagina o Galvão Bueno narrando ao vivo, corrida de Fórmula 1 em Mônaco, dentro do barco, né? A gente trouxe o DJ de Saint-Tropez, fora convidados super especiais que foram lá com a gente nessa versão, né? Teve Roberto Justus, teve Mônica Fradique, enfim, teve alguns famosinhos e outros empresários, executivos que estavam lá, além dos nossos clientes, né? Então, assim, cara, foi uma festa muito boa de começo a fim. Por conta desse tipo de ações de marketing, o Stark Bank reduziu um pouco a lucratividade, fechando o ano com 50 milhões de reais de lucro líquido, mas cresceu em outras métricas. Ao todo, foram 280 bilhões de reais em volume transacionado em 2024. Seu portfólio já tinha mais de 700 empresas e sua equipe era composta por mais de 100 colaboradores. Em 2025, a Stark Infra conquistou a licença de provedor de serviços de tecnologia da informação do Banco Central. Com isso, a empresa passou a oferecer a infraestrutura necessária para conectar instituições à rede do Sistema Financeiro Nacional. Como provedor de serviços de tecnologia da informação, a companhia também assegurou a troca eficiente e segura de informações entre os participantes do Sistema Financeiro Nacional. Assim, as instituições autorizadas podem focar em suas principais atividades, como pagamentos, transferências de serviços, enquanto contam com uma infraestrutura robusta e confiável. E não é à toa que o Stark Bank decidiu tornar a Stark Infra uma empresa independente, contratando até um CEO em setembro de 2025. Ambas as empresas agora estão sob o guarda-chuva da Stark. A Stark Infra já tem de 26 instituições financeiras e fintechs e projeta fechar 2025 com um crescimento de 2,5 vezes no faturamento em relação ao ano anterior. Olhando para o futuro a curto e médio prazo, na Stark Infra o foco está em atingir segmentos específicos, trazer novos públicos para dentro e continuar investindo em produtos. No Stark Bank estão reformulando o processo de onboarding, sobretudo após alcançar a marca de 1.000 clientes ativos. A gente quer deixar um banco, o Stark Bank, um banco digital mais de dia a dia, para que mais empresas, mais pessoas conheçam, né, a marca Stark Bank. É óbvio que o nosso foco continua sendo por empresas capitalizadas, porque nosso foco não é muito crédito, é capital de giro, né? Então isso já lima bastante empresas de estar operando com a gente, mas a gente continua apostando nessa fase em empresas que acreditam que tem tecnologia meio de transformação, então a gente vai abrir mais o nosso onboarding para ter mais empresas. Ao todo, são mais de 150 colaboradores entre Stark Bank e Stark Infra.
e na metade de 2025, a empresa havia superado a marca do ano anterior, ao alcançar 350 bilhões de reais transacionados. Ao longo dessa jornada, um dos movimentos mais ousados de Rafael não teve nada a ver com a operação da empresa, mas consigo mesmo. Ele mudou seu sobrenome para Stark. Eu acho que isso é vestir a camisa no outro patamar, né? Então, eu já vi gente que tatuou a empresa no braço, eu fiz mais, né? Eu coloquei em todos os documentos meus, né? RG, CPF, passaporte, tudo. Troquei, então, de nome. Então, assim, eu acho que isso é mostrar comprometimento com os meus investidores e com comprometimento a longo prazo, porque eu consigo me imaginar fazendo isso até os 80 anos de idade, né? Então, vejo, tem o falecido José Safra, né? Que tem a família do Safra, que criou um puta legado, o cara até 80 e tantos anos aí, né, liderou um banco. Então, assim, eu consigo me imaginar fazendo isso. Acho que faz parte da pessoa que eu sou hoje, acho que mostra comprometimento, e também que eu quero criar, né, uma dinastia, uma família, começando através de mim, né, a família dos Starks. Sobre como foi superar os maiores desafios ao longo dessa trajetória com a Stark, além de seus principais aprendizados, essa foi a resposta de Rafael. A gente teve muitos desafios, né? Vou te falar que aqui dava para escrever um livro, sabe? Todo dia acontece uma coisa diferente, assim. A novidade nova, acontece coisas boas e coisas ruins, acho que todo dia, assim. É um mar de surpresas, assim. Mas, cara, desafio tem de monte, né? Então, eu acho que conseguir os primeiros clientes é desafiador. Acho que bater product market fit é desafiador. Acho que trazer clientes relevantes de outros concorrentes muito bons é desafiador. Acho que conseguir licença com o Banco Central foi bem desafiador. Lançar novos produtos é desafiador. Então, assim, acho que, cara, desafio é o que não falta. Tem muito. Eu acho que é importante muito persistência e consistência. Acho que, para mim, são os dois anjos da guarda do bom empreendedor. Né? Consistência, cara, todo dia você está fazendo, mesmo que tenha resultados negativos à frente, aí você continua fazendo, executando, né? Todo dia. Então, isso para mim é consistência. E persistência é entender que, cara, vão ter vários tormentos a curto prazo, mas que elas passam, e se você continuar trabalhando, você vai chegar onde você quer chegar, né? Então, acho que o meu maior aprendizado é, cara, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência, tem que ter saco, tem que ter estômago, né? E com persistência, com consistência e persistência, você passa de muitos momentos muito ruins, assim, difíceis. A Stark foi fundada por Rafael Stark. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.